A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 10 e versículo de número 12 ao 14, que vai nos dizer assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos que o nosso Deus, ele fez acontecer o dia mais longo da história. Muitas vezes pensamos que estamos aguardando em Deus e que não vai dar tempo do milagre acontecer. Ah, Senhor, não vai dar tempo, ou até mesmo já passou o tempo. Eu quero iniciar esse vídeo já dizendo para você que Deus é dono do tempo. Para ele não tem esse negócio de não vai dar tempo, já passou o tempo, não. Ele age da forma que ele quer. O que você não pode é desistir. Diante da dificuldade, você precisa ser uma pessoa que crê, uma pessoa que continua perseverando. Josué, quando ele viu que a dificuldade estava diante dele, a Bíblia vai nos dizer que Josué falou ao Senhor. Você tem falado com Deus o que você está enfrentando, ou você tem dito, já passou o tempo, não dá mais tempo, não tem mais jeito. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele é dono do tempo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é dono do tempo. Aleluia. Eu sirvo a um Deus que é dono do tempo. Para Ele, meu irmão e minha irmã, não tem tempo determinado pelos seres humanos. É Ele quem trabalha segundo a vontade dEle. Tanto querer quanto efetuar está nas mãos dEle. Todo o poder. Ele é o Deus que pode fazer o que Ele quiser no tempo dEle. Tudo que é no tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Deus, irmãos, quando Ele quer, Ele faz aquilo que a gente olha em questão de tempos e pensa, não vai dar tempo. E o Senhor vai lá e age. A gente pensa, já passou o tempo, e o Senhor vai lá e entrega milagres. Deus é Deus de surpresa. E através dessa palavra eu quero dizer para pessoas que estão me ouvindo neste momento, que pensaram que a batalha está perdida, que já deram causas, sonhos e projetos como perdido, falido, não dá tempo, acabou, já passou o tempo. O Senhor está dizendo: ei, eu sou Deus que irei te surpreender. Deus vai surpreender você. O Senhor, Ele sabe, irmãos, a forma certa de trabalhar. Ele sabe a forma certa de agir. Josué, diante da dificuldade, ele fala ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E ele disse na presença de todos que estavam ali, ou seja, Josué não teve medo de falar. Josué não teve medo de ousar pela fé. Josué fala ao Senhor e ele começa a falar palavras ali, irmãos, de ordem. Diante dos filhos de Israel, ele não teve medo de colocar a fé dele em ação. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Palavras de fé, palavras de quem falou com Deus e sabia que Deus não deixaria sem resposta. Se você fala com Deus, se você crê no céu, se você crê no Senhor, você precisa lembrar diariamente que para Ele não existe impossibilidade, que Ele age de maneira sobrenatural na vida daqueles que creem, que perseveram e que têm convicção de que Deus é dono do tempo. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, versículo 13, o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E aqui, irmãos, se torna o dia mais longo da história, porque um homem falou com o Senhor.
Porque o homem falou com Deus o que estava acontecendo. Porque o homem resolveu não sentenciar aquela batalha como perdida, mas ele resolveu consultar, falar, conversar com quem dar a última palavra. Pare de dar a última palavra naquilo que você não pode dar a última palavra. Seja uma pessoa, meu irmão e minha irmã, que entrega a impossibilidade nas mãos de Deus, sabendo que é Ele quem dá a última palavra, não é você. Muitas vezes, irmãos, damos causas como perdidas que Deus não deu, que Deus não falou. Se Deus disser que tá perdido, irmãos, tudo bem. Se Deus disser que tá arruinado, que não tem mais jeito, que ele não quer mais, tá certo. Mas se Deus não falou, por que eu não falo com ele para resolver a situação que eu estou olhando e estou dando a causa como perdida? Josué falou com o Senhor, Josué não se conformou. O que tem de pessoas se conformando com o que tá vivendo, irmãos, cruzando os braços e depois culpando a Deus, dizendo: Deus não me deu vitória. Deus não trouxe resposta quando eu precisei. Quando eu clamei por ajuda, Deus não trouxe socorro. Através dessa palavra, o Senhor está dizendo: você tem feito a sua parte? Você tem falado ao Senhor o que você está passando? Você tem contado para Deus? Você tem falado ao Senhor que você precisa da ajuda dele? Ou você tem tentado resolver com as suas mãos? Ou você está dizendo aí pro seu exército: vamos lá, agora vocês têm que descer para a batalha para a gente ganhar. Você acha que foi isso que Josué fez? Não. Josué não começou a ordenar nada, Josué falou com o Senhor. Tem muitas pessoas querendo vencer batalhas espirituais com armas físicas. E tem muitas pessoas, irmãos, querendo vencer batalhas que são físicas com armas espirituais. E o Senhor está dizendo: você tem estratégia para vencer cada batalha. Você tem que ter estratégias em Deus e não nos homens. Você não pode usar de estratégias espirituais com aquilo que é físico, com aquilo que você precisa se posicionar e fazer a sua parte. Porque tem pessoas, irmãos, que passam por lutas, por dificuldades, por falta de posicionamentos, porque não tomam a iniciativa, porque não fazem o que tem que fazer, porque não tem uma vida de busca, de constância com o Senhor. E às vezes quer dizer que, porque eu estou passando por isso e eu vou pegar aqui, vou fazer um jejum. Deus está dizendo: tem coisas que não é jejum, é posicionamento seu. É você que precisa se posicionar. E tem pessoas que precisam jejuar, mas estão se posicionando ao invés de jejuar. É só um exemplo para você entender. Tem gente trocando as armas. E o Senhor está dizendo: você precisa entender aquilo que é físico e aquilo que é espiritual. Aqui no caso, Josué precisava de uma intervenção divina. Ele precisava que Deus viesse a intervir. E ele usou, irmãos, as duas armas, tanto a espiritual quanto a física. Porque foi ele que guerreou. Deus acrescentou tempo aquele dia. Foi o dia mais longo da história. Mas quem desceu a batalha, quem se posicionou, foi Josué. Não adianta Deus te abençoar, Deus abrir a porta para você, Deus fazer o impossível na sua vida se não houver posicionamentos. Tem muitas pessoas, irmãos, que não querem obedecer, só querem sacrificar. Tem muitas pessoas que não querem se posicionar e querem ficar sacrificando a vida inteira. E o Senhor está dizendo: é por falta de certos posicionamentos que você não vive milagre. Josué resolveu se posicionar e clamar ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se, em se pôr, irmãos. O sol continuou ali detido quase um dia inteiro. Porque Deus assinou embaixo o que um homem falou, porque este homem falou primeiramente ao Senhor. Ele não quis ordenar que o sol parasse e que a lua viesse parar também. Não, primeiramente ele fala ao Senhor e o Senhor é quem dá a ordem. Quando você fala com Deus, é Deus quem ordena a sua vitória. É Deus quem abre a porta na sua vida. É Deus quem traz a cura para a tua história. Você precisa entender que Deus precisa estar em primeiro lugar para vivermos de Deus milagres, para vermos o Senhor agindo de maneira sobrenatural, como Ele agiu aqui pelos filhos de Israel. Precisamos nos posicionar como Josué. Houve dois posicionamentos aqui. Houveram dois posicionamentos que a gente vê de maneira muito clara. O primeiro deles foi:
Josué falou ao Senhor. Josué, ele falou com aquele que poderia resolver. Ele usou arma espiritual. E depois ele se posicionou para guerrear. Deus fez a parte dele, dando um dia longo para que a vitória acontecesse. E Josué e os filhos de Israel guerrearam para que a vitória chegasse. Você observa que é um conjunto? Você observa que não tem a possibilidade de Josué aqui só orar e não guerrear? Porque não ia adiantar. Josué ia orar, Deus iria parar o sol, a lua, ia dar um dia longo, mas se Josué cruzasse os braços, certamente aquele fracasso chegaria, aquela derrota aconteceria. Então, nós observamos que se a gente não se posicionar, irmãos, nós não podemos cobrar do Senhor aquilo que é pra gente fazer. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. O dia mais longo, irmãos, da história existiu porque um homem falou ao Senhor. Muitas vezes não queremos falar a Deus o que estamos enfrentando, porque pensamos que o tempo já passou, porque pensamos que as coisas têm que acontecer quando a gente data, quando a gente acha que é o tempo, e Deus está dizendo, eu sou o dono do tempo e sei o momento certo de agir e sei como agir. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que sabe o tempo de agir e como agir. Eu sirvo a um Deus que sabe o tempo de agir e como agir. Deus, ele tinha determinado a vitória. Aqui ia acontecer, irmãos, mas Josué precisava se posicionar. E tem pessoas que entraram aqui, irmãos, que estão orando, que estão buscando, que estão jejuando, que estão indo para a igreja, mas está faltando posicionamento. E já tem outros que estão posicionados, humanamente falando, mas está faltando uma busca espiritual. Lembre-se do conjunto. Você precisa andar em conjunto. Sua vida espiritual como a sua vida material precisam andar juntas. Você precisa exercitar a fé para viver milagre e precisa também se posicionar, porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem posicionamento não tem como a vitória chegar. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. O sol e a lua são detidos. Por quê? Porque alguém clamou, porque alguém suplicou, porque alguém olhou e não resolveu dar a última palavra, mas resolveu confiar naquele que ele poderia falar e resolver o problema. Josué confiou em Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão precisando voltar a confiar no Senhor. Voltar a confiar em Deus, colocando Deus em primeiro lugar naquilo que você está vivenciando. Naquilo que você está vivendo, é tempo de você se posicionar. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você fala com Ele, meu irmão e minha irmã, Ele faz o impossível acontecer. Ele faz isso aqui que ele fez com Josué. Ninguém nunca tinha ouvido na história falar do dia mais longo da história, porque não tinha havido um dia como esse. Mas aqui houve porque o homem falou com o Senhor. Muitas vezes, irmãos, descredibilizamos muito a oração. Descredibilizamos muito a consulta ao Senhor. Precisamos consultar a Deus. Precisamos falar com Ele. Precisamos falar para o Senhor o que estamos vivendo. Você lembra que o Senhor visitou a casa de Sara e Abraão quando parecia que tudo estava perdido, que nada mais ia acontecer? O Senhor fez com que Sara viesse a gerar. A mesma coisa aconteceu na casa de Zacarias. Zacarias achava que não tinha possibilidade. Eu sou velho e minha mulher também é velha. E ela ainda é estéril, então não tem jeito. Mas a Bíblia diz que o Senhor visitou a casa de Zacarias como tinha dito. Então Deus cumpre a palavra dele. O tempo é dele, irmãos. Muitas vezes ficamos frustrados porque nós datamos algumas coisas, alguns milagres. Nós rotulamos aquilo que Deus não rotulou. Nós colocamos uma data de espera onde Deus não colocou, e ali quando não acontece no nosso tempo, geralmente a gente acaba ficando frustrado, mas Deus, Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele é dono do tempo, irmãos, quando Ele quer. Ele detém o sol, Ele para a lua. Quando Ele quer, Ele acrescenta minutos, segundos, anos à sua vida. Ele faz como Ele quer, mas Ele te dá vitória. Pare de ficar dando a última palavra, pare de ficar agindo como se o seu tempo fosse o tempo de Deus, como se Deus estivesse condicionado ao tempo. Deus não está condicionado ao tempo. Deus não está condicionado àquilo que você está vivendo. Declare comigo, o meu Deus é todo poderoso e o tempo não para Ele. O meu Deus é todo poderoso e o tempo não para Ele. O tempo não para Deus. O tempo não impede o agir de Deus. O tempo não invalida a palavra de Deus. Irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso.
A vitória chegou, irmãos. Deus entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Por quê? Porque houve posicionamento. Quando nós nos posicionamos, o Senhor nos dá vitória. Este milagre, irmãos, foi um dos milagres mais espetaculares. Um dia ficou maior. Aquele que é dono do tempo está conversando contigo e dizendo: se eu quiser, eu acrescento minutos, segundos. Se eu quiser, eu te acrescento anos de vida. Eu te abençoo para que você viva os meus propósitos. Mas não invalide a minha palavra. Não invalide aquilo que eu já falei por olhar para o tempo e pensar que eu não posso agir porque o tempo já passou, humanamente falando. Deus age da forma dele, Deus trabalha da forma dele, e através dessa palavra o Espírito Santo está dizendo: o tempo é meu. Não invalide as minhas promessas porque ainda não aconteceram, porque elas certamente acontecerão no meu tempo. Fale com o Senhor como Josué, converse com ele, mostre para ele quais são as causas que você deu como perdida, aquilo que você pensa que não pode acontecer. Milagre, apresente ao Senhor, porque certamente ele te trará a resposta. Foi Deus quem trouxe a resposta para Josué e para os filhos de Israel. Josué não teve medo de agir por fé. Não tenha medo de determinar, não tenha medo de agir por fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você profetiza, quando você lança a palavra, Deus, ele vê a sua fé e ele honra ela. Deus quer honrar a fé de pessoas que estão me ouvindo agora. E ele diz para você: é tempo de se posicionar. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Pai, o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus grande, Pai, que trabalha de maneira espetacular e sobrenatural para dar vitória para os teus filhos. Eu creio, meu Jesus, meu Senhor, nosso amigo, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o tempo é teu, o tempo não pode invalidar a aliança, a promessa, a palavra, Pai. Aquilo que o Senhor determinou, mesmo que os teus filhos estejam aqui me ouvindo agora, neste exato momento, tão exaustos, tão cansados, porque olharam para alguns planos e projetos e eles estão frustrados por causa do tempo. Mas tu és o Deus que é dono do tempo e trouxe os teus filhos aqui para dizer: eu não dei a última palavra. Quem dar a última palavra sou eu, e eu quero te dar vitória. Eu quero fazer o impossível acontecer. Eu quero fazer milagres que fiquem para a história, como este milagre que aconteceu aqui na história dos filhos de Israel, na vida de Josué, porque ele se posicionou. Se posicione, seja uma pessoa que fala com o Senhor, seja uma pessoa que conta para Deus o que você está vivendo, porque certamente, meu irmão, certamente, minha irmã, ele tem resposta para você. Certamente ele não te deixará na frustração, e o nome dele será glorificado. Aqueles que depositam a fé no Senhor não ficam frustrados, mas recebem a resposta no tempo de Deus, pois o tempo dele é perfeito. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, meu Senhor, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, Pai, sobrenatural e extraordinária. Pai, eu te peço também, meu Deus, que o Senhor venha tomar aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor possa, meu Pai, fechar a sepultura de pessoas aqui, curar, meu Deus amado, desfazer os laços do inimigo em nome de Jesus. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe cada um que está aqui diariamente, que o Senhor, meu Deus amado, venha conceder o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando e falando melhor os corações de teus filhos, de maneira especial, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Lembre-se, Deus é o dono do tempo. Para Ele não existe impossibilidades naquilo que Ele pode executar. Ele pode fazer milagre. Ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Josué falou ao Senhor: fale com Deus, converse com Ele, diga o que você está passando. Não seja uma pessoa que invalida as promessas de Deus por causa do tempo, por causa da sua frustração. Mas seja alguém que crê no Senhor, alguém que sabe que Ele é todo poderoso e que o tempo não é problema para Ele, pois Ele é dono do tempo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.